E aí, saudações galerinha, queridos e queridas, que quem vos fala é o seu anfitrião Daniel. E hoje nós vamos falar de um tema delicado. Nós vamos começar a falar de RPG. Eu sei que eu tô meio sumido, faz um tempo que eu não posto vídeo aqui no Art for Fun. É que eu estava com outros projetos, né? Como vocês bem sabem, eu sou proprietário do Old School Game Pub. Então, agora nós estamos abrindo todos os dias, então eu estou focado naquela área lá. Está bem corrido aí todos os dias e ainda estou postando os vídeos no Old School Game Room e Old School Game Pub. Acabei deixando um pouquinho de RPG de lado, mas hoje nós vamos falar das vantagens e o lado bom de se jogar RPG. Você já consegue imaginar aí que eu vou fazer esse vídeo em duas partes, né? Como agora estamos falando do lado bom de jogar RPG, o próximo vídeo vai ser o lado ruim de se jogar RPG. Então prepare-se aí, se você vai começar a ouvir esse vídeo, prepare-se depois para ouvir a segunda parte, onde eu vou falar o lado ruim de se jogar RPG. Mas vamos para o título desse vídeo aí, que é o lado bom de jogar RPG. É lógico que eu vou deixar passando aí um videozinho atrás aí, com alguns RPGs de videogames e de PC clássicos e que todo mundo que joga RPG já jogou. Não tem como ficar passando um vídeo de pessoal jogando RPG de mesa, né? Então vamos lá. Eu jogo RPG desde acho que 95. Muitos nem eram nascidos, ou muitos estavam nascendo. E eu ganhei meu primeiro livro de RPG em 95, 94, eu tinha que dar uma olhada aí nas relíquias que eu tenho guardado, mas eu acho que foi 94 que eu ganhei uma cópia de GURPS, segunda edição, não é nem terceira ainda, era a segunda edição. Quem já teve esse livro, essas cópias, sabe que vinha na primeira página um agradecimento a Microsoft, Xerox, Canon e todas as empresas que permitiram com que essa cópia fosse divulgada e entregue para quem precisava jogar RPG, né? Então essa mensagem tinha nas primeiras páginas e era meio que um easter egg da época que o pessoal divulgava, né, para poder, e acabava passando meio que de graça ou só o preço de custo mesmo. E eu lembro que isso daí eu ganhei ele de graça. Se ganhou é de graça, né? Eu ganhei de um colega que depois virou meu mestre. Parece coisa de Star Wars, né? Mestre, eu era o Padawan. Era um GURPS segunda edição que ele abria por cima ainda, né? Não abria assim como tradicional, com forma normal de livro, né? Que você puxa a página da esquerda para a direita. Eu acho que a gráfica quis economizar naquelas espiralzinhas, né, para fechar o livro e abrir por cima, e ele vinha com o dobro das páginas iniciais. Por quê? Porque o pessoal só tirou a foto, só imprimiu a primeira página, né? Não tinha impresso as costas. O que era costa foi outra folha, o que era costa era outra folha. Então você virava o livro, atrás não tinha nada, né? Então no fim tá bom, porque como você puxava a página de baixo para cima, então se tivesse alguma coisa atrás da folha, eu teria que virar o livro para ver. Então você só usava a página que estava na frente, mas ficou com o dobro das pessoas, né? Mas foi assim que comecei a jogar RPG, né? E minha primeira sessão foi aqui no Sesc de Piracicaba. Eu lembro que eu passei a tarde inteira montando um personagem que eu costumo falar que é o canivete suíço paraguaio. Ele faz de tudo um pouco e tudo mal feito. Então, era um personagemzinho de 100 pontos aí no GURPS, bem básico. Me enfiar numa aventura e tacaram numa aventura ali que tinha que resolver um problema com uma treta com magia que já estava acontecendo, então eu meio estava perdido. Falei 2, 3 palavras ali, acabou a sessão e ninguém resolveu a treta, ou o mestre matou um ou outro lá. Mas apesar da experiência ter sido ruim, né? Não vou mencionar nomes, quem me conhece vai saber, então é bom não mencionar nomes, né? Porque hoje tá tudo mimimi. Colocar o nome de um
Então, meu primeiro mestre aí era o João 1 e o mestre da mesa era o João 2. E foi essa minha primeira experiência de RPG. Mesmo sendo uma experiência ruim, eu gostei porque eu já vivia nesse mundo meio de RPG. Eu gostava de jogar os joguinhos de RPG no videogame, né? Então eu gostava de jogar umas coisas sozinhas assim. Então eu gostei, eu achei bacana porque eu achei mais interativo do que eu jogando sozinho no videogame ou no PC. Então eu sabia que era legal o fato de você ter um motivo para ir na casa de um amigo. Porque assim, se você ficava jogando RPG no videogame, o seu amigo tinha que ficar do lado. Hoje você tem link, você tem LAN, você tem online, você joga com a galera online, né? Mas naquela época, estamos falando aí, pessoal, na época do Mega Drive, né? Do Super Nintendo, geração 16 bits, põe aí, 94. Então já era difícil alguém ter um segundo controle. Já era difícil ter jogos de RPG para dois. Eu praticamente não lembro nenhum. Se tinha de RPG para dois, era um RPG Adventure. Já não era um RPG, né? Então você não ia ter um diálogo, já era muito difícil. Eu não era da área do computador, né? Então era meio chatão você ficar jogando desse jeito. E naquela época tinha muito o livro Aventura Solo de RPG. O Aventura Solo de RPG era um livro que você queria jogar RPG com a galera, mas não tava com a galera naquele momento. Você tinha um livrinho, ele te contava a história. Só que você tinha que ser super justo na parada, né? Porque você tinha que ler a história, você montava o seu personagem baseado em 3 atributos lá, que era força, sorte e vida. Era mais ou menos isso. Você jogava 3 dados e os números que dava era com que você ia jogar, então lógico, você já tinha que começar a ser justo aí, né? Senão você colocava o máximo em todo mundo. E conforme ele ia contando a história, ele conforme suas decisões, ele mandava você ir pra página tal. Só que tinha página que você abria, morreu, acabou a aventura e se você fosse justo com você começava de novo, né? Senão o cara voltava e escolhia outro caminho e ia embora. E foi muito sucesso, fez muito sucesso esses livros aí na década de 90, até início de 2000. E eu acho que recentemente eu vi alguma coisa no relançada, quem quiser procurar aí chama Aventuras Fantásticas, tá? RPG solo. Então tinha muito disso daí, né? Porque era difícil você reunir o pessoal. Hoje já é difícil com toda a tecnologia, né? Então, o que era legal do RPG? Primeiro, era reunir uma turma não muito adepta a esporte, a jogos de esporte ou coisas diferentes, né? Era o pessoal mais nerd mesmo, tá? E eu sempre fui das 2 tribos, se eu posso chamar assim, né? Mas eu sempre participei de tudo, eu fiz educação física para vocês terem uma ideia, então eu praticava esporte e tudo mais, mas eu adorava esse mundo de Star Wars, de RPG, de dragão, de videogame, né? Então eram 2 pessoas numa só. Então a parte de você reunir esse pessoal, hoje você já tem uma cultura mais assim difundida. O pessoal já pode gostar mais dessas coisas, já é mais normal, né? Mas na década de 90 você era estigmatizado como o nerd, né? Então você já tinha aquele perfil de óculos, gordinho, solitário. Então nos anos 90 você era meio que isolado mesmo. Porque era mais difícil você encontrar pessoas desse jeito. Mas para você jogar futebol, para você praticar um esporte comum, ou jogar até jogos comuns assim no videogame, mais famosos, né? Até mesmo o videogame na época era visto como coisa de nerd, então era coisa de criança, não era pra você ficar jogando tanto, né? Então os caras mais escolares não gostavam tanto. Então era um mundo diferente, era uma coisa diferente, não era tão cool e tão como fala, divulgado e amplo como hoje, né? E a gente se deve a esse mundo que a gente vive hoje, essa cultura geek
mergulhada é essa galera que começou lá atrás, que veio até antes, né? Que veio na década de 70. Vocês podem ver aí pelo Stranger Things como era um negócio mais recluso, mais uma turminha, mais só eles, né? E era assim também nos anos 90, não penso que é muito diferente dos anos 80. Então era bacana você descer na casa de um amigo desses mais reclusos, se reunir, falar só sobre isso, montar personagem, passar a tarde, fazer... Tudo bem, eram épocas que você só estudava, né? Então, hoje não dá pra você passar uma tarde, pelo menos pra mim não dá pra passar uma tarde fazendo isso, porque você tem que trabalhar, né? Você tem que fazer um monte de coisa, mas tem que cuidar de filho, né? Mas na época que você era moleque, nossa, escola, lição de casa, pá, desce, fazer personagem. Aí tinha aqueles esqueminha de o pai, né? Ah, meu pai tá aqui ainda, espera ele sair, eu ligo pra você. Não tinha celular, não tinha nada, então tinha que ligar e você ficar plantado no celular. Plantado no celular não, no telefone, né? E aí descer pra montar personagem. Às vezes montar personagem até pra aventura que não tinha ainda. Falei, vamos montar no Cyberpunk, vamos montar, pra deixar já pronto. E eu lembro que muitas vezes marcava a sessão na semana, marcava na escola, né? E a gente tinha personagem que se jogava no intervalo da escola, vai ver, tipo, jogava 20 minutinhos no intervalo da escola. Aí tinha o grupo que você jogava, praticamente eram as mesmas pessoas, tá? Que você jogava no final de semana, né? Então reunia todo mundo, às vezes cada 15 dias. Isso eu tô falando no primórdio, tá? Quando eu jogava, eu joguei até recentemente. Então, e tinha muitas sessões que eu joguei sozinho. Eu e o mestre, né? Eu e o João 1 que me ensinou. Chegava na casa dele, já não tinha mais o que fazer, ou lia gibi, ou ele narrava alguma coisa. Então, tinha um sistema próprio para isso lá que chamava Dungeoneer, que acho que hoje nem existe mais, né? Com certeza não existe mais, mas era para ser jogado em uma ou duas pessoas. Então tinha muito RPG, muitas opções de RPG na época. Era igual o board game hoje, tá lotado de board game, 90% não vai sobreviver e os grandes vão continuar e o resto vai quebrar. Era assim com o RPG. Tinha os famosos, tava lotado de coisas secundárias. Vou falar pra vocês que tinha RPG de cartoon, de você montar personagens como Pernalonga, como o Tom e Jerry, existia, né? Então tava lotado, mas morreu a grande maioria e ficou 2, 3 aí que são os famosos da época. É o que vai acontecer com o board game também. Mas voltando, no RPG, uma das coisas bacanas de você jogar, quem estiver começando a jogar hoje, né, é a interatividade humana. A coisa mais fantástica do RPG é você achar um pessoal que quer falar só sobre aquilo, que quer interpretar aquilo, que quer viver aquele mundo e contar histórias fantásticas, e você passar reunido tempos. Então acho que o primeiro ponto positivo é isso daí, é a interatividade. Muito mais para o mundo de hoje, né? De você sentar, esquecer celular. Na época nem tinha celular para você esquecer, mas você esquecer o mundo, ficar lá até escurecer. Era mais fácil a gente se desligar porque não tinha um celular, não tinha toda essa tecnologia, né? O telefone fixo na casa, se alguém ligasse, a mãe chamava. Mas fica lá e esquece, né? E vai vivendo aquele mundo e fala bosta também, fala porcaria, fala besteira no meio da mesa, fala de outros assuntos, né? Segundo ponto, faz muito bem você praticar exercitar a sua imaginação, né? Trabalhar o outro lado do cérebro. Então, se você é mestre, é aquele trabalho de você bacana, né? De você criar um mundo, de você criar raças, de você criar um personagem, colocar personalidade nesse personagem, interpretar, colocar trejeitos nele, imitar vozes, ficar pensando nisso no banheiro, no banho, dormindo, sabe? Fazendo notação. Então é legal o processo de desenvolvimento. Eu tô falando como lado de mestre, tá? É bacana, né? Quando o grupo se entrega junto, você criar, fazer esse processo de criação. É um outro ponto muito positivo. E como jogador, é muito bacana você terminar com um bom mestre, né? Que deixa uma ponta solta, deixa umas cenas do próximo capítulo,
O pessoal ficar quebrando a cabeça durante a semana. Nos meus grupos iniciais, quando eu era jogador ainda, tinha muito disso. O mestre tacava, deixava ali o enigma e a gente a semana inteira se reunindo na escola. Não, mas vai fazer isso, o seu personagem assim, a próxima tenta isso, mas qual será que é o enigma? Como será que não vão resolver? E às vezes bolava a semana inteira e chegava lá e dava tudo errado na primeira hora de jogo. Mas era muito bacana também você ter uma outra coisa nerd. Hoje você fica futilmente ali no celular, sem fazer nada, procurando coisa pra fazer, né? Naquela época você ficava resolvendo enigma, né? Ficava resolvendo a treta, ou ficava bolando a treta, né? Se você fosse o mestre. Então, outro lado positivo do RPG é essa parte da criatividade, essa parte do lúdico, né? De você trabalhar mentalmente, ficar a semana inteira, né? Se empolgando e com o que vai acontecer, né? E uma coisa legal da RPG também que eu aprendi, uma coisa muito bacana, eu acho que é por isso, acho não, né? É por isso que hoje o RPG não dá certo. Querendo ou não, o RPG te ensina a ter regras, limites e horários. Por que cada um desses? Regras. Primeiro, quando você vai jogar numa mesa de RPG, você precisa ter regras. Interpretar o seu personagem, mesmo que ele não seja o que você é na vida real, falar o que tem que falar na hora certa, sabe, essas regras, né? Você precisa ter uma regra para você criar seu personagem, para você chegar com tudo pronto, para você não atrapalhar a sessão dos outros, para você chegar na hora, né? Então, limites. Por que limites? A gente tinha um período de hora. Hoje, como adulto, a gente pode ficar até a hora que quiser, mas tem as consequências no dia seguinte. Mas tínhamos um limite de horas. Era pai que levava, era ônibus que a gente ia, ônibus que voltava, pai que ia buscar. Então a gente tinha aquele limite. A gente tinha que aproveitar bem o nosso horário e entender que acabava e que a gente tinha que ficar a semana inteira, né? Esperando de novo, ou mais. E colocava muita ordem também dentro desse limite, né? A gente tinha muito comprometimento de chegar na hora. Como a gente tinha um limite para acabar, então tinha que chegar na hora. Não podia chegar uma hora atrasado, porque diminuía o horário para todo mundo jogar, né? Já era curto. Então você tinha que ter uma ordem aí de você se programar, pegar o ônibus, chegar na hora e jogar todo mundo certinho. Então, e dava muito certo, funcionava. O ônibus continua funcionando até hoje, mas você se programava na semana, não tinha celular para ficar mandando mensagem para cobrar, porque hoje mesmo com o celular, né, cobrando, a pessoa não chega, né? Naquela época falava na semana, já estava certo e chegava. Então, esses três aí, colocar uma ordem para você se programar e tudo mais, né? E os limites e as regras são 3 pontos positivos também, que colocava muito isso na galera. Não adiantava chegar do nada, vou montar um personagem, eu vou fazer isso, vou chegar a hora que eu quiser. Não dava certo, não ia funcionar. Então, tinha que chegar na hora, tinha que chegar com o personagem pronto, tinha que interpretar o personagem na mesa, tinha que jogar de acordo com as regras do sistema, né? E tinha que saber a ordem embora, a ordem de encerrar. Então era um ponto positivo que colocava essas 3 coisas na cabeça da molecada. E é lógico, você começa com a sua brincadeira a ter regras, a ter limite e a ter ordem para se programar, você consegue levar isso na sua vida também, né? Você consegue levar isso para o seu estudo na sua escola, você consegue levar isso para o seu trabalho, né? Então você acaba ficando meio que automático. Então, se você quer colocar ordem, regra e limite na sua vida, começa a fazer isso como o seu passatempo. No meu caso, era o RPG. Se você conseguir fazer isso com o seu passatempo, o que é obrigatório você vai fazer de letra, né? Então, acho que isso é uma coisa positiva também do RPG, né? E é lógico, né? Esses pioneiros aí, não estou falando de mim, eu acho que era meio que um intermediário, mas os pioneiros dessa época que escreveram são muitos dos que hoje estão escrevendo coisas, que hoje estão fazendo coisa, né? O próprio Vin Diesel, nos anos 2000, lá quando ele fazia sucesso com o Riddick e tudo mais, ele jogava RPG. Então muitos
pessoas famosas jogam RPG, muitos escritores jogam RPG. É uma aula de teatro, tá? Para quem faz teatro também é ótimo, muito lugar lá fora ensina também, porque você tem algumas regras, os estilos de jogos que são live action, principalmente em Vampiro, onde você joga interpretando, você se veste, né? Você anda, você não fica numa mesa. Era muita moda nos anos 90 live action de Vampiro. Então você tinha que interpretar mesmo, você tinha que falar, você era aquela pessoa, tudo que você falasse era aquele personagem, né? Então isso como você tinha muitas comunidades nos anos 90 que as pessoas se reuniam em chácara, fazia evento e fazia as pessoas viverem como aquele momento e tudo mais. Então isso para teatro, para quem quer interpretar, o RPG acaba sendo uma matéria obrigatória, né? Então eu acredito que eu reuni aí bastantes pontos positivos sobre o RPG. Lógico, vai ter mais coisas sobre o RPG, muitas coisas aí, podemos até, se depois surgir mais ideias, fazer uma parte 2. Eu espero ter mais coisas boas no RPG do que coisas ruins, né? Então eu espero que tenha uma parte 2 dos lados positivos. Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Se você tem umas experiências positivas com RPG, se você tem outras experiências positivas com RPG, além do que eu estou falando da minha experiência positiva com RPG na década de 90, quando eu comecei, né? Às vezes tem alguém que começou agora, que está começando agora, que tem outros pontos positivos do RPG, que outra visão, né, dentro do mundo em que ele vive, que são diferentes do meu agora. Hoje, se eu estivesse jogando RPG adulto com 40 e poucos anos, os meus pontos positivos, minhas experiências seriam diferentes. Às vezes uma pessoa com 14, 15, 16 anos começando agora tem um outro mundo, uma outra realidade, né? Diferente da minha, que era naquela época, como eu falei, era Mega Drive, era televisão de tubo, era televisão, telefone fixo, não era celular, não tinha computador direito. Então eram outros valores. Às vezes hoje as pessoas podem encontrar outros valores no RPG. Então se você está começando agora e tem outros motivos bons, deixa aí no comentário, escreve. Quem sabe eu reúno tudo depois e comento num outro vídeo, né? Mas o próximo é o lado negro do RPG, hein? O próximo você escutem aí e vamos falar do lado sombrio do RPG. Mas é isso, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Curta e divulga nosso vídeo. Acesse o nosso outro canal lá do Old School Game Pub, que lá a gente só fala de videogame. Aqui a gente só fala de RPG, lá a gente só fala de videogame. E dá um like aí. Abração e boa semana pra vocês.